Sandra, qual foi a sua mais recente conquista? A minha recente conquista foi o carro zero que eu projetei. Na verdade, eu projetei um carro e meu marido queria outro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os dois carros no meu projeto. E aí, o que Deus fez? O meu marido falou assim, não, Sandra, eu vou comprar um carro para você. Depois, quando eu trocar o meu, eu te dou o outro carro que você quer. Então, eu vejo assim, a mão de Deus em tudo. Porque ele poderia assim, não, você fica então com um carro usado, depois eu troco. Ele me deu um carro zero, um Corolla zero, e uma bênção. Eu agradeço a Deus por isso, mas eu sempre tive preferência por carros altos, carros esportivos e tal. Meu marido falou assim, não, depois quando eu trocar o meu, eu vou comprar para você e eu fico com o seu. Então, eu vejo a mão de Deus em tudo. Né? A gente tem que dar graças por tudo. Então, eu vi assim, que Deus tocou no coração do meu marido, porque eu não tinha falado esses detalhes com ele. E, na verdade, Deus moveu o coração dele. Né? Então, isso foi uma grande bênção. Eu agradeço a Deus, porque tudo que eu peço a Deus, não só carro, como casa, desde que eu me casei, sempre coloquei diante de Deus, e Deus sempre me honrou, dando apartamento, depois foi casa, depois foi outra casa. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo. Tudo que eu projetei a nível de prosperidade, Deus tem nos dado. Eu agradeço muito a Deus por isso. Porque apesar do meu marido estar afastado do Senhor, ele nunca deixou de ser dizimista. Então, Deus honra. Deus honra a minha oração e honra porque ele ainda é dizimista. Ainda não, vai ser sempre. Em nome de Jesus, ainda vou vê-los aqui. A outra bênção é o meu filho, que eu passei o ano passado inteiro orando para ele. Ele estava terminando o ensino médio, né, para a faculdade, e ele queria estudar fora. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque eu consagrei meu filho quando nasceu, mas ele ainda não se decidiu. Mas eu creio que ele vai estar aqui em nome de Jesus. Mas eu tinha uma preocupação muito grande, porque ele ia estudar fora. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Eu não vou ter esse controle, aquela preocupação de mãe, né? E eu comecei a lançar a minha ansiedade para o Senhor. Então, eu fiquei o ano passado inteiro orando, o início desse ano também. Eu falei, Senhor, que seja feita a Tua vontade, o lugar que Tu queres. Ou seja, ele prestou para o Enem, ele passou, ele prestou para a Mackenzie em Campinas, ele passou e prestou vestibular para a Unesp. Passou em todas, mas só que as faculdades, com exceção de Campinas, que era uma faculdade particular, ele falou assim, mãe, eu quero federal. Ele passou para a federal, só que era à noite, o meu marido e eu falei assim, não, à noite você não vai estudar. E tinha a Unesp ainda para sair. Ele achava que não ia sair. E saiu. O resultado agora, no início de março, saiu para Tupã, para estudar em Tupã, e tudo fluiu. Eu falei, amém, Senhor. Meu coração ficou pequenininho, porque é coração de mãe, né? Porque o filho só vem em final de semana. Mas eu tenho aprendido a entregar ao Senhor. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Então, o que é da minha parte, eu orientei, eu orei, eu unjo ele, eu fui lá em Tupã, eu orei, nós vimos um lugar para ele ficar, então tudo fluiu. Eu falei assim, amém, então foi da vontade do Senhor. Isso foi uma grande bênção para mim, eu agradeço a Deus, porque a gente pensa às vezes que Deus não está, mas Deus está em controle de todas as coisas. Mesmo aqueles que ainda não estão no Senhor, Deus está no controle pela nossa oração. Dona Sandra, 2016, Deus encheu a boca da senhora de riso? Oh, demais. Deus é maravilhoso, né? Demais. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Representa tudo. Porque aqui a gente aprende a vencer, sabe? A gente tem momentos bons e momentos ruins, mas Deus nos fortalece a cada dia. É o combustível diário. Né? Porque Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, aqui a gente aprende a vencer, a lutar, a não se prostrar. É isso que Deus quer, que nós sejamos pessoas corajosas.